Paz do Senhor, irmãos. Eu gravei um vídeo onde eu falo que a minha mãe, ela me dizia, tomei tanta coisa para tirar esse troço. E eu quero aqui ratificar, né, e corrigir, porque realmente ela falava isso. Minha mãe estava embaixo de obra de feitiçaria, de obra de macumbaria, né, e infelizmente Satanás ele usa as pessoas. Não há muito tempo, depois que eu aceitei Jesus, eu tinha um ódio horrível da minha mãe. Satanás colocou um ódio. E quando eu já dei testemunho, né, de quando minha mãe aceitou Jesus, como Deus entrou, a mãe maravilhosa que ela veio se tornar, quando todos os demônios foram embora, né, que mãe linda que eu vim conhecer, né, e todo engano. E eu queria falar de uma visão. Eu sei que muitas pessoas não acreditam em visões, né? Mas Jeremias teve visões, Isaías viu em visão a vinda de Cristo. Visões elas existem. Eu tinha dificuldade quando eu era do mundo em entender que Deus estava me mostrando muita coisa em visão. Hoje que eu sou cristã, que eu venho entender muita coisa que eu ouvia, né? As visões que eu tinha, né? Porque somos escolhidos antes, como diz em Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, palavra do próprio Deus. Deus nos conhece antes de vir, a gente via nascer dentro do ventre da nossa mãe. E Satanás também. Deus me mostrou depois, minha mãe já boa, tal, eu perdoei minha mãe, sou louca pela minha mãe até hoje. E se eu tivesse que ter o tamanho, coisa que não vai possível, e Deus falasse que quer escolher, quer trocar, não, eu quero essa mesmo, quero passar por tudo que eu passei só porque eu sei que não era ela. Eu tenho uma mãe incrível, incrível mesmo. Minha mãe, verdadeiramente, minha mãe foi liberta. Hoje, enquanto eu estava pregando, depois de eu pregar, eu comentei com uma amiga, a Maria, que eu falei que a minha mãe verdadeiramente ela aceitou Jesus como Salvador, veio se tornar uma nova criatura realmente, sabe? Não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Minha mãe se apaixonou por Jesus e Jesus entrou dentro dela, libertou 18 anos bebendo, irmão, mais de 18 anos bebendo. Minha mãe era completamente viciada. Jesus, pá, curou ela porque ela queria Jesus, ela não queria só a cura. Ela queria o dono da cura, ela queria o pai por perto, sentir, como eu preguei hoje, o cheirinho do pai, né, o abraço do pai, ouvir a voz do pai. Minha mãe queria Deus. E Deus realmente ele veio mudando a nossa vida a partir do momento que minha mãe aceitou Jesus. E um pouco depois que eu aceitei, que eu demorei muito, apesar de ouvir a voz de Deus, não adianta ouvir a voz de Deus e não obedecer a voz de Deus. Isso para mim também já é mais do que claro. Muitas pessoas elas ouvem, mas elas não obedecem. E eu era assim, eu ouvia, mas eu não obedecia. E um pouco depois de eu aceitar Jesus como Salvador, eu estava arrumando, como sempre, que eu vivo correndo para lá e para cá, eu arrumando minha casa. Quando eu fui passando pela sala, Deus me estancou e me mostrou em visão. Deus me mostrou uma jovem com 20 anos, uma jovem bonita, uma morena bonita com 20 anos, e ela com o maior barrigão. E ela parada, e um demônio corria ao redor dela, e esse demônio falava para ela assim: vocês vão morrer de fome, tu não tem onde morar, vocês vão morar na rua. E ficava só falando coisas desse tipo: você não vai conseguir criar ela, que não sei o que, e falando, né? Deus foi me mostrando como um ruído. Deus me mostrou essas 3 frases, e como se fossem outras frases nesse estilo, ele desanimando e ela chorando, 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 e alisando a barriga. E logo em seguida Deus falou: essa é sua mãe. E Satanás falando no ouvido dela: e a que está na barriga dela é você. Então eu entendi, eu comecei a compreender, né? Que muitas vezes as pessoas nos falam coisas que aos nossos olhos parecem desagradáveis porque elas têm medo de revelar seu sentimento. Na verdade, minha mãe era uma paraíba, né? Ela era, não é, uma paraíba. Analfabeta, ela ainda é analfabeta. Ela veio da Paraíba tentar a vida aqui no Rio de Janeiro e não tinha onde ficar. Meu tio estava me falando há pouco tempo que ele morava com um rapaz
E ela perguntou se podia ficar com ele falou que podia. Então ela veio a ficar, né, com ele numa casinha, tipo um kitnet, os três trabalhavam, os três se viravam. Minha mãe não tinha nada com esse rapaz. Minha mãe veio conhecer o seu Ari, que é o meu pai, que ele é meu pai, eu só sei que ele se chama Ari, eu só sei que é um homem careca, né? Meu primo me viu fazendo, eu tenho um hábito de molhar a ponta do dedo e catar, meu primo Antônio, que eu chamo de irmão, catar os farelinhos do pão. Ele falou, como é que pode a genética, né? Seu pai fazia isso mesmo, seu pai, mesmo tendo mais pão, seu pai, ele catava, molhava o dedo e ia catando os farelinhos. E sempre que eu ria, meu irmão falava assim, nossa, como você se parece com seu pai. Mas a verdade é que parece que meu pai foi embora quando eu tinha 2 anos de idade, simplesmente virou as costas e foi embora, né? E largou essa Paraíba analfabeta, sem ninguém. Por carência de pai, eu sempre, é incrível como as meninas sentem muita falta de pai, os meninos sentem muita falta de mãe, é incrível essa relação e os dois sentem falta dos dois. O menino e a menina sentem tanto falta de pai e mãe, mas eu já reparei que os meninos são mais agarrados com a mãe, a menina mais agarrada com o pai. E nessa carência de pai eu vim sofrer pedofilia, porque me aproximei do pedófilo, né, buscando um pai. E minha mãe, essa analfabeta, morando na casa dos outros, né, vivendo de aluguel, de repente engravidou e apesar de dizerem que parece que ele foi embora com 2 anos, né, mas pelo que eu entendi, a história, algumas coisas não se batem, eu creio que ele foi um pouco antes disso, acho que eles estão errando a data, porque minha mãe simplesmente ficou desesperada. E minha mãe tentou tomar remédios simplesmente porque achou que não ia conseguir me criar. E a verdade é que eu tô aqui. Hoje é dia 22 de abril de 2019, aniversário da Stephanie. E ontem eu tava lembrando, tava comentando com a Lohane, amiga dela, que quando eu fiquei grávida da Stephanie, eu não fiquei muito feliz. Por quê? Eu tinha acabado de bater, por uns dias, uma banana com água pro meu filho Júnior. A gente estava passando uma dificuldade muito grande, ele com quase 4 anos, né? Quase 4 aninhos. Veio um dia que não tinha nada e eu bati uma banana com água para dar para ele. E quando eu engravidei da Stephanie, eu comecei a pensar, não, vai morrer de fome, como é que vai ser? Eu estava feliz por estar grávida, mas eu achei que todos nós íamos morrer de fome. Eu morava de aluguel, então como é que ia ser, né? E nesse mistério que ia ser, vamos falar de um erro meu. Quando o dinheiro entrava, dia de pagamento, eu sempre comprava uma cervejinha. Hoje eu entendo que muitas das cervejinhas que eu comprei deixou de ser leite para os meus filhos. Hoje eu entendo que eu era burra, muito burra, e não sabia administrar meu dinheiro, e a vaidade da bebida tirava muitas vezes o leite dos meus filhos. Eu não bebia muito não, né? Mas também não vou justificar meu erro não. 2, 3 cervejas, 4, meia dúzia de cervejas que eu tomava no mês já eram 6 caixas de leite, né? Ou 2 latas de leite. Então já é um pouco de leite que ficou faltando, né? Mas eu era burra e Jesus me ensinou isso. Jesus me mostrou meus defeitos, me mostrou meus erros. Jesus veio mudando o meu caráter, sabe? Veio mudando mesmo. Porque se não fosse Jesus, eu era só um porco no meio do lixo, um porco no meio da lama, né? E hoje, quando eu olho para mim, às vezes eu sinto nojo de mim, né? É quando Jesus fala que esqueceu. Ele pode ter esquecido do que eu fiz, mas eu não esqueço. Eu sou muito grata pela misericórdia de Deus na minha vida. Eu sou muito grata mesmo. Mas resumindo, eu pensava, minha mãe pensava, e quantas mães e pais pensam, vou abortar meu filho, não vai dar certo. Irmãos, eu tenho uma filha linda que hoje está fazendo 20 e poucos anos, né? E ninguém morreu. Meu filho não morreu, tá lá no Maranhão, pastor, casado. Eu não morri, minha mãe pensou que a gente ia morrer de fome. Tô aqui viva, tô gorda, irmão, tô precisando fazer dieta. Aprendi com os meus erros,
Minha mãe também aprendeu com os erros dela. Eu glorifico a Deus que tocou também, como tocou e me tocou na minha mãe. Então, irmãos, não aborta não. Cria teu filho. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de Jesus. Porque Jesus, quando entra na nossa vida, ele muda história. E ele ajuda a criar os nossos filhos. Hoje eu posso te dizer isso porque eu aprendi com os meus erros. Jesus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Amém?